Capítulo 6. As 9 vidas do gato de Schrödinger. Um bom número de fundadores da física quântica passou por momentos difíceis para aceitar suas estranhas consequências. O próprio Schrödinger fez ressalvas à interpretação da probabilidade de onda da mecânica quântica no paradoxo ora conhecido como o gato de Schrödinger. Vamos supor que, em uma gaiola, colocamos um gato, juntamente com um átomo radioativo e um contador Geiger. O átomo entrará em processo de decaimento, de acordo com regras probabilísticas. Se isso acontecer, o contador Geiger acusará o fenómeno com uma série de cliques, que acionará um martelo que quebrará uma garrafa de veneno, e o veneno matará o gato. Suponhamos ainda que há uma chance de 50% de que isso aconteça dentro de uma hora. De que maneira a mecânica quântica descreveria o estado do gato após uma hora? Claro, se olharmos, descobriremos que o gato está vivo ou morto. E se não olharmos? A probabilidade de que o gato esteja morto é de 50% e idêntica à de que esteja vivo. Se pensarmos em termos clássicos, à maneira dos realistas materialistas, e tomarmos o determinismo e a continuidade causal como princípios orientadores, poderemos conceber uma analogia mental com a situação em que alguém joga uma moeda para o alto e, em seguida, esconde-a sob a palma da mão. Não sabemos se o resultado é cara ou coroa, mas, claro, será um ou outro. O gato estará morto ou vivo com 50% de chance para cada resultado. Nós, simplesmente, não sabemos qual é o resultado. Esse cenário, no entanto, não é o que revela a matemática da mecânica quântica. Esta lida com probabilidades muito diferentes descreve o estado do gato ao fim de uma hora como meio vivo e meio morto. Dentro da gaiola há, de forma bastante literal, uma superposição coerente de um gato meio vivo e meio morto, para usar o jargão apropriado. O paradoxo de um gato que está morto e vivo ao mesmo tempo é uma consequência da maneira como fazemos cálculos em mecânica quântica. Por mais bizarras que sejam as consequências, temos de levar a sério essa matemática porque ela é a mesma que nos dá as maravilhas dos transistores e lasers. A paródia seguinte do Old Possum's Book of Practical Cats de T.S. Eliot sumaria essa situação absurda. O gato de Schrödinger é um gato misterioso. Um exemplo das leis. As coisas complicadas que ele faz não têm causa aparente. Ele confunde o determinista e leva-o ao desespero, porque, quando tentam localizá-lo, o gato quântico não está mais lá. A paródia está correta, claro. Ninguém jamais viu realmente um gato quântico ou uma suposição coerente, nem mesmo um físico quântico. Na verdade, se olharmos dentro da gaiola, descobriremos que o gato está vivo ou morto. Surge, então, a pergunta inevitável: o que é que há de tão especial na maneira como fazemos uma observação que pode resolver o atroz dilema do gato? Uma coisa é falar
garrulamente de um elétron que passa simultaneamente por duas fendas. Mas quando falamos de um gato meio morto e meio vivo, o absurdo da superposição quântica coerente torna-se difícil de engolir. Uma maneira de escapar do problema seria insistir que o prognóstico matemático da superposição coerente não deveria ser aceito literalmente. Em vez disso, poderíamos fingir, seguindo a interpretação estatística de conjuntos preferida por alguns materialistas, que a mecânica quântica faz previsões apenas sobre experimentos que envolvam um grande número de objetos. Se houvesse 10 bilhões de gatos, todos eles em gaiolas individuais arrumadas identicamente, a mecânica quântica nos diria que metade deles estaria morta dentro de uma hora e, de certo, a observação confirmaria a verdade dessa asserção. Talvez, no caso de um único gato, a teoria não se aplique. No capítulo precedente, apresentamos um argumento semelhante no caso de elétrons. É um fato, contudo, que a interpretação dos grandes conjuntos enfrenta a dificuldade de explicar até mesmo o padrão simples de interferência de dupla fenda. Além do mais, essa interpretação equivale a abandonar a mecânica quântica como teoria física capaz de descrever objetos ou eventos únicos. Uma vez que eventos únicos de fato ocorrem, até mesmo elétrons únicos foram isolados, precisamos ter condições para falar em objetos quânticos únicos. Na verdade, a mecânica quântica foi formulada para aplicar-se a objetos únicos, não obstante os paradoxos que cria. Temos de enfrentar o paradoxo de Schrödinger e descobrir uma maneira de selecioná-lo. A alternativa é não ter absolutamente uma física para objetos únicos. Alternativa esta absolutamente indesejável. Hoje em dia, numerosos físicos escondem-se por trás da filosofia antimetafísica do positivismo lógico quando enfrentam o paradoxo do gato de Schrödinger. O positivismo lógico é a filosofia que nasceu de tractatos lógico-filosóficos do filósofo vienense Ludwig Wittgenstein, uma obra em que ele argumentou, admiravelmente, que do que não podemos falar, do mesmo devemos calar. Seguindo esse preceito, tais físicos, podemos chamá-los de neocopenhaguistas, sustentam que devemos limitar a discussão à realidade do que é visto, em vez de tentar postular a realidade de algo que não podemos observar. Para eles, o importante é que jamais vemos a superposição coerente. O gato inobservado está meio morto e meio vivo? Não cabe fazer esta pergunta, dizem eles, porque ela não pode ser respondida. Isso, claro, é sofística. Uma pergunta que não admite resposta direta pode, ainda assim, ser abordada por via indireta, dando-se uma resposta baseada nos fundamentos da consistência com o que conhecemos diretamente. Além do mais, evitar de todo perguntas metafísicas choca-se com o espírito de interpretação original de Copenhague e a maneira como Bohr e Heisenberg interpretavam as coisas. A interpretação de Copenhague, se seguimos o raciocínio de Bohr, reduz o absurdo do gato meio morto, meio vivo, com o emprego do princípio da complementaridade. A superposição coerente é uma abstração. Como abstração, o gato pode existir vivo e morto. Esta é uma descrição complementar. Complementar à descrição de morto ou vivo que fazemos quando, de fato, observamos o gato. De acordo com Heisenberg, a superposição coerente, o gato meio morto, meio vivo, existe em potência transcendente. O fato de observarmos é que gera o colapso do estado dicotómico do gato e a sua transformação em um único estado.
Que conclusão devemos tirar dessa ideia de um gato meio morto, meio vivo, existindo em potência? Uma resposta que lembra a ficção científica foi dada pelos físicos Hugh Everett e John Wheeler. Segundo eles, ambas as possibilidades, o gato vivo e o gato morto, ocorrem, mas em realidades diferentes, ou em universos paralelos. Para cada gato vivo que encontramos na gaiola, protótipos de nós mesmos em um universo paralelo abrem uma gaiola protótipo, mas apenas para descobrir um gato protótipo morto. A observação do estado dicotómico do gato força o universo a dividir-se em ramos paralelos. Trata-se de uma ideia intrigante e alguns autores de ficção científica, notadamente Philip K. Dick, fazem dela excelente uso. Infelizmente, porém, trata-se também de uma ideia dispendiosa. Ela duplicaria o volume de matéria e energia em todos os momentos em que uma observação obrigasse o universo a bifurcar-se. Essa possibilidade ofende o nosso senso de economia, o que pode ser um preconceito, mas que constitui, ainda assim, uma das pedras fundamentais do raciocínio científico. Além do mais, desde que os universos paralelos não interagem, é difícil submeter essa interpretação a um teste experiencial e, portanto, ela é inútil do ponto de vista científico. A ficção é mais maleável. No O Homem do Castelo Alto, de Philip Dick, os universos paralelos realmente interagem entre si. Se não fosse assim, como é que poderia haver uma história para contar? Por sorte, uma solução idealista oferece-se por si mesma. Uma vez que a observação que fazemos resolve magicamente a dicotomia do gato, não há como fugir da conclusão de que somos nós, nossa consciência, que geramos o colapso da função de onda do gato. Materialistas e realistas torcem o nariz para essa ideia, porque ela torna a consciência uma entidade independente, causal. Aceitar isso seria pregar os cravos no caixão do realismo materialista. A despeito do materialismo, luminares como John van Neumann, Fritz London, Edmund Bauer e Eugene Paul Wigner adotaram essa solução para o paradoxo. A solução idealista. Na solução idealista, a observação realizada por uma mente consciente é que soluciona a dicotomia vivo ou morto. Tal como os arquétipos platónicos, as suposições coerentes existem na Terra mágica de uma ordem transcendente até que lhe provocamos o colapso, trazendo-as para o mundo da manifestação com o ato de observação. No processo, escolhemos uma faceta de duas, ou de muitas, que a equação de Schrödinger admite. Trata-se de uma opção limitada, para sermos exatos, sujeita à restrição de probabilidade geral da matemática quântica, mas opção ainda assim. Mesmo que o realismo materialista seja falso, devemos renunciar temerariamente à objetividade científica e convidar a consciência para fazer parte de nossa ciência? Paulo Dirac, um dos pioneiros da física quântica, disse certa vez que grandes inovações na física sempre implicam renunciar a alguns grandes preconceitos. Talvez tenha chegado a ocasião de abandonar o preconceito da objetividade forte. Bernard de Espagnat sugere que a objetividade permitida pela mecânica quântica é uma objetividade fraca. Em vez de independência do observador em relação aos eventos, exigida pela objetividade forte, a mecânica quântica permite uma certa ingerência dele, embora de maneira tal que a interpretação dos eventos não depende de qualquer observador em particular. A objetividade fraca, por conseguinte, seria a invariância do observador dos eventos,
qualquer que seja o observador, o evento permanece o mesmo. Tendo em vista a opção subjetiva envolvida em medições individuais, constitui um princípio estatístico, para sermos exatos, que a invariância do observador mantém-se apenas no tocante a grande número de observações, o que não constitui novidade. Tendo há muito aceito a interpretação probabilística da mecânica quântica, já estamos comprometidos com a aceitação da natureza estatística de alguns de nossos princípios científicos, como o da causalidade, por exemplo. Como a psicologia cognitiva demonstra rotineiramente, podemos, sem a menor dúvida, fazer ciência com a objetividade fraca, definida dessa maneira. Na verdade, não necessitamos de objetividade forte para tal fim. A solução do paradoxo de Schrödinger com auxílio da consciência é a mais simples, tanto, na verdade, que é mencionada às vezes como a solução ingênua. Numerosas perguntas foram formuladas sobre ela. Contudo, e só respondendo-as é que podemos refutar a acusação de ingenuidade. Perguntas sobre a solução idealista. Uma delas, que você ainda pode estar se fazendo, é a seguinte: como é que um gato pode estar meio morto e meio vivo? Não pode, se você pensa como um realista materialista. E esse indivíduo tem de supor que o estado do gato em todos os momentos é este ou aquele, morto ou vivo, em uma forma causal contínua. O pensamento materialista, porém, é resultado de suposições de continuidade causal e de descrições do tipo ou isso ou aquilo. Essas suposições não são necessariamente verdadeiras, em especial quando submetidas a teste em experimentos de mecânica quântica. Para o filósofo idealista, o paradoxo de um gato simultaneamente vivo e morto não causa lá essa perturbação toda. Em uma historinha zen, um mestre é apresentado a um suposto defunto, cujo enterro está sendo preparado. Ao ser perguntado se o homem está vivo ou morto, o mestre responde: não posso saber. De que modo poderia ele? De acordo com o idealismo, a essência do homem, a consciência, não morre nunca. Seria, portanto, incorreto dizer categoricamente que o homem está morto. Quando o corpo de um homem é preparado para o enterro, contudo, seria ridículo dizer que ele está vivo. O gato está vivo ou morto? Ao ser perguntado, um cão tem a natureza de Buda? O mestre Zen Johu respondeu dizendo mu. Mais uma vez, dizer não seria errado, uma vez que todas as criaturas, de acordo com os ensinamentos do Buda, têm natureza de Buda. Dizer sim seria também difícil, porque a natureza de Buda precisa ser alcançada e vivida. E isso não é uma questão de verdade intelectual. Diante desse fato, a resposta foi mu. Nem sim, nem não. A mecânica quântica aparentemente implica uma filosofia idealista semelhante à dos mestres Zen quando afirmam que o gato de Schrödinger está, ao fim de uma hora, meio vivo e meio morto. Mas como pode ser assim? De que modo a consciência pode ser decisiva para moldar a realidade do mundo físico? Este fato não implicaria o primado da consciência sobre a matéria? Se o gato de Schrödinger está simultaneamente vivo e morto, antes de olharmos dentro da gaiola, mas está em um estado único, vivo ou morto, depois que olhamos, então temos de estar fazendo alguma coisa simplesmente pelo fato de olhar. De que modo uma olhadela pode produzir efeito sobre o estado físico de um gato? Essas perguntas são feitas pelos realistas quando tentam refutar a ideia de que a consciência produz colapso da superposição coerente. Ainda assim,
A solução idealista implica de fato a ação da consciência sobre a matéria. A ação, contudo, configura um problema apenas para o realismo materialista. Segundo essa filosofia, a consciência é um epifenómeno da matéria e parece impossível que ela possa atuar sobre o próprio estofo de que é feita. Na verdade, ser a causa de si mesma. Esse paradoxo causal é evitado pelo idealismo monista, segundo o qual a consciência é fundamental. Na consciência, as superposições conscientes são objetos transcendentes. Só são trazidos para o reino da imanência quando ela, por meio do processo de observação, opta por uma das muitas facetas da superposição consciente, embora essa opção seja limitada pelas probabilidades permitidas pelo cálculo quântico. A consciência é temente à lei. A criatividade do cosmos tem por fundamento a criatividade de suas leis quânticas e não uma anarquia arbitrária. De acordo com o idealismo monista, os objetos já estão na consciência como formas primordiais, transcendentes, arquetípicas. O colapso consiste não em fazer alguma coisa aos objetos pela observação, mas em optar e reconhecer o resultado da opção. Volte a olhar para a ilustração Gestalt, Minha Esposa e Minha Sogra. Nela, dois desenhos estão superpostos. Quando vemos a esposa ou a sogra, não estamos fazendo coisa alguma ao desenho. Estamos simplesmente escolhendo e reconhecendo a opção que fazemos. O processo de colapso produzido pela consciência é mais ou menos assim. Há, contudo, dualistas que tentam explicar a ação da consciência no paradoxo de Schrödinger, buscando prova de psicocinesia, a capacidade de mover matéria com a mente. Eugene Paul Wigner argumenta que se um objeto quântico pode afetar a nossa consciência, esta tem de ser capaz de afetá-lo. A prova da existência da psicocinésia, porém, é escassa e duvidosa. Além disso, a prova fornecida por outro paradoxo, o do amigo de Wigner, excluiu definitivamente uma interpretação dualista. O paradoxo do amigo de Wigner. Suponhamos que duas pessoas abrem simultaneamente a gaiola do gato. Se o observador escolhe o resultado do colapso, como o idealismo parece implicar, e supondo que as duas escolhem coisas diferentes, esse fato não criaria um problema? Se respondemos que não, só um dos observadores faria a opção, o realista não ficaria convencido, e com toda a razão. O paradoxo do amigo de Wigner, formulado pelo físico Eugene Wigner, diz mais ou menos o seguinte: suponhamos que, em vez de observar pessoalmente o gato, Wigner pede ao amigo que se encarregue disso. O amigo abre a gaiola, vê o gato e, em seguida, comunica o resultado da observação. Nesse ponto, podemos dizer que o Wigner acaba de consubstanciar a realidade, que inclui o amigo e o gato. Mas há um paradoxo aqui. O gato estava vivo ou morto quando o amigo o observou, mas antes que comunicasse o resultado da observação. Dizer que o estado do gato não entrou em colapso quando observado implica dizer que o amigo permaneceu em estado de animação suspensa até que Wigner lhe fez a pergunta, que a consciência do amigo não pôde decidir se o gato estava vivo ou morto sem o estímulo de Wigner. Isso parece um bocado com solipsismo. A filosofia que postula que somos o único ser consciente e que todos os demais são imaginários. Porque deveria ser Wigner o privilegiado que provoca o colapso da função de onda de estado do gato?
Suponhamos, em vez disso, que a consciência do amigo de Wigner gera o colapso da superposição. Mas isso não abre um ninho de vespas? Se o Wigner e o amigo olharem na mesma ocasião para o gato, ocorrerá a opção de quem? E se dois observadores fizerem opções diferentes? O mundo se transformaria em um pandemónio se cada pessoa decidisse o comportamento do mundo objetivo, pois todos sabemos que impressões subjetivas são frequentemente contraditórias. A situação, em um caso como esse, seria a mesma de pessoas vindo de direções diferentes e escolhendo a cor, vermelho ou verde, dos sinais do tráfego. Esse argumento é, a miúdo, considerado um golpe mortal na solução do paradoxo de Schrödinger por ação da consciência. Mas é mortal só na interpretação dualista. Examinemos com mais detalhes o paradoxo de Wigner para descobrir por que isso acontece. Wigner comparou esse estado paradoxal de coisas com outro, no qual um aparelho inanimado é usado para fazer a observação. Se é usado uma máquina, nenhum paradoxo ocorre. Não há nada de paradoxal ou perturbador sobre um ser máquina no limbo durante algum tempo. A experiência, porém, diz que há alguma coisa decisiva na observação feita por um ser consciente. Logo que um ser consciente observa, a realidade material torna-se manifesta em um estado único. A propósito, diz Wigner, segue-se que um ser dotado de consciência desempenhará forçosamente na máquina quântica um papel diferente do que ocorre com um dispositivo de medição inanimado. Este argumento implica que, meu amigo, experimenta os mesmos tipos de impressões e sensações que eu, em especial que, após interagir com o objeto, ele não está naquele estado de animação suspensa. Não é necessário ver aqui uma contradição, do ponto de vista da mecânica quântica ortodoxa. E nenhuma contradição há, se acreditarmos que a alternativa não faz sentido. Contenha ou não a consciência do meu amigo a impressão de ter visto um gato morto ao vivo, não obstante, negar nessa medida a existência da consciência de um amigo constitui de certo uma atitude antinatural, chegando às raias do solipsismo, e poucas pessoas, no fundo, a aceitarão. O paradoxo é sutil, mas Wigner está com razão. Não temos de dizer que até que ele, Wigner, manifeste o amigo, este permanece em um estado de animação suspensa. Tampouco temos de recorrer ao solipsismo. Há uma alternativa. O paradoxo do Wigner só surge quando ele faz a suposição dualista injustificada de que sua consciência é separada da consciência do amigo. O paradoxo desaparece se houver apenas um único sujeito, e não sujeitos separados, como habitualmente os entendemos. A alternativa ao solipsismo é o sujeito consciência unitivo. Quando observo, tudo que vejo é todo o mundo da manifestação. Mas isso não é solipsismo, porque não há um eu individual que observa em oposição a outro eu. Erwin Schrödinger teve razão quando disse: a consciência é um singular para o qual não existe plural. A etimologia e a ortografia mantiveram a singularidade da consciência. A existência, na linguagem, de palavras como eu e meu, contudo, leva-nos para uma armadilha dualista. Pensamos em nós como separados porque nos referimos a nós mesmos dessa maneira. Analogamente, pessoas caem no hábito de pensar na possibilidade de ter consciência, como na pergunta: um gato tem consciência?
Só no realismo materialista é que a consciência se torna alguma coisa a ser meramente possuída. Uma consciência desse tipo seria determinada e não livre, e não valeria a pena tê-la. A panela observada ferve mesmo? Vemos outro probleminha no paradoxo de Schrödinger. Suponhamos que o próprio gato seja um ser consciente. O conceito torna-se ainda mais sutil se supomos um ser humano dentro da gaiola, com o átomo radioativo, a garrafa de veneno e tudo mais. Suponhamos ainda que abrimos a gaiola após 1 hora e, se ele ainda estiver vivo, perguntamos-lhe se experimentou um estado de semi-vivo ou semi-morto. De jeito nenhum, responderá ele. Estaremos encontrando aqui um problema para a interpretação idealista? Pense por um momento. E se lhe perguntarmos, ao contrário, se ele experienciou ou não estar vivo o tempo todo? Após pensar um pouco, se nosso sujeito for desses tipos que gostam de raciocinar, ele provavelmente responderá que não. Entenda, leitor, nós não estamos conscientes do nosso corpo o tempo todo. Na verdade, em circunstâncias comuns, temos pouquíssima consciência do corpo. O idealista poderia descrever da seguinte maneira o que aconteceu. Durante essa hora, de vez em quando, ele se sentiu consciente de estar vivo. Em outras palavras, ele pensou em si mesmo. Nessas ocasiões, sua função de onda entrou em colapso e, por sorte, a opção foi, em todas as ocasiões, o estado de estar vivo. Entre esses momentos de colapso, sua função de onda expandiu-se e transformou-se em uma superposição coerente de morto e vivo no domínio transcendente, que se situa para além da experiência. Todos sabemos como é que assistimos a um filme de cinema. Nosso cérebro-mente não consegue discernir as imagens imóveis que ocorrem diante de nossos olhos à velocidade de 24 quadrículas por segundo. Analogamente, o que parece continuidade para um observador humano que observa a si mesmo é, na realidade, uma miragem que consiste de numerosos colapsos descontínuos. Este último argumento implica também que não podemos salvar o gato de Schrödinger do resultado atroz do decaimento do átomo radioativo ao olhar constantemente para ele e, de alguma maneira, produzir continuamente o colapso de sua função de onda e mantê-lo vivo. Embora nobre, esse pensamento não vai funcionar pela mesma razão que uma panela observada ferve, mesmo que o adágio sugira o contrário. É uma boa coisa, também, que a panela observada ferva, porque se pudéssemos evitar uma mudança simplesmente olhando para um objeto, o mundo ficaria cheio de narcisistas, tentando escapar da velhice e da morte meditando sobre si mesmos. Note bem o lembrete de Schrödinger. As observações devem ser consideradas como eventos separados, descontínuos. Entre eles, há intervalos que não podemos preencher. A solução do paradoxo do gato de Schrödinger nos diz muito sobre a natureza da consciência. A consciência opta entre alternativas quando manifesta a realidade material. É transcendente e unitiva. E sua ação escapa da nossa percepção mundana comum. Reconhecidamente, nenhum desses aspectos da consciência é evidente por si mesmo para o senso comum. Façam um esforço para suspender a descrença e lembre-se de que Robert Oppenheimer disse certa vez: ciência é senso incomum. O colapso quântico é um processo de escolha e reconhecimento por um observador consciente. E, em última análise, só há um deles. O que significa que temos outro paradoxo clássico para resolver.
Quando estará completa uma medição? Para alguns realistas, uma medição está completa quando um aparelho clássico de medição, como o contador Geiger na gaiola do gato Schrödinger, mede um objeto quântico e termina quando o aparelho emite um clique. Notem que, se aceitarmos essa solução, não surgirá o paradoxo do estado dicotómico do gato. O que me lembra uma historinha. Dois cavalheiros idosos conversavam e um deles queixava-se da gota crónica. O outro, com certo orgulho, disse: Eu nunca me preocupei com gota. Tomo banho frio todas as manhãs. O cavalheiro doente fitou zombeteiramente e respondeu: De que modo? Em vez de gota, você sofre de banho frio crónico? Esses realistas tentam substituir por outra a dicotomia de Schrödinger, por uma dicotomia clássica quântica. Dividem o mundo entre objetos quânticos e seus aparelhos clássicos de medição. Essa dicotomia, porém, não se sustenta nem é necessária. Podemos afirmar que todos os objetos obedecem às leis quânticas, a unidade da física, e, ainda assim, responder convincentemente à pergunta: quando estará completa a medição? Mas o que é que define uma medição? Ou, mudando um pouco o fraseado, quando podemos dizer que uma medição quântica está completa? Podemos nos aproximar da resposta recuando um pouco na história. Werner Heisenberg, que propôs o princípio da incerteza, formulou um experimento mental que Bohr elucidou ainda mais. Recentemente, David Bohm deu uma descrição do experimento, que vamos adaptar aqui. Suponhamos que uma partícula esteja em repouso no plano alvo de um microscópico e que analisemos o processo de observá-la em termos da física clássica. A fim de observar a partícula, focalizamos, com a ajuda do microscópio, outra partícula, que é defletida pela partícula-alvo para uma placa de emulsão fotográfica, deixando um rastro. Baseados no rastro e em nosso conhecimento sobre como funciona um microscópio, podemos determinar, de acordo com a física clássica, tanto a posição da partícula-alvo quanto o momentum que lhe foi comunicado no momento de deflexão, desvio. As condições experimentais específicas em nada influenciam o resultado final. Tudo isso muda na mecânica quântica. Se a partícula-alvo é um átomo e se observarmos através de um microscópio eletrónico, no qual o elétron é desviado do átomo para a placa fotográfica, precisamos levar em conta as 4 considerações seguintes. Primeiro, o elétron desviado tem de ser descrito como uma onda enquanto viaja do objeto O para a imagem P e como partícula à chegada em P enquanto deixa o rastro T. Devido a esse aspecto de onda do elétron, o ponto de imagem P só nos informa sobre a distribuição de probabilidade da posição do objeto O. Em outras palavras, a posição é determinada apenas dentro de uma margem de incerteza. Analogamente, argumentou Heisenberg, a direção do rastro T só nos dá a distribuição de probabilidade do momento de O e, portanto, determina o momento apenas dentro de uma margem de incerteza. Usando matemática simples, Heisenberg conseguiu demonstrar que o produto das suas incertezas é igual ou maior do que a constante de Planck. Este é chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Em uma descrição matemática mais detalhada, Bohr observou que é impossível especificar separadamente a função da onda do átomo, observada a função de onda do elétron, que é usado para vê-lo. Na verdade, disse Bohr, a função de onda do elétron não pode ser
desemaranhada da função da onda da emulsão fotográfica. Nesta cadeia, não podemos traçar inequivocamente a linha histórica, a linha divisória. A despeito da ambiguidade que ocorre ao ser traçada a linha, Bohr achou que devia traçá-la devido ao uso indispensável de conceitos clássicos na interpretação de todas as medições apropriadas. O arranjo experimental, Bohr comentou, precisa ser descrito em termos inteiramente clássicos. Tem de ser suposto que a dicotomia das ondas quânticas acabe com o uso do aparato de medição. Mas, como observou convincentemente o filósofo John Schumacher, todos os experimentos concretos contam com um segundo microscópio. Heisenberg, embutido, o processo de observar o rastro na emissão implica o mesmo tipo de consideração que levou Heisenberg ao princípio da incerteza. Fótons do rastro na emulsão são amplificados pelo próprio órgão visual do experimentador. Poderemos ignorar a mecânica quântica de nossa própria visão? Se não podemos, estará a nossa mente-cérebro, consciência, inexoravelmente conectada ao processo de medição? O gato é quântico ou clássico? Se pensarmos bem no assunto, torna-se claro que Bohr substituiu uma dicotomia, a do gato, por outra, a de um mundo dividido em sistemas quântico e clássico. Segundo Bohr, não podemos separar a função de onda do átomo do resto do ambiente na gaiola do gato, ou vários dispositivos de medição do decaimento do átomo, tais como o contador Geiger, a garrafa de veneno e até o gato. E a linha que traçamos entre os mundos macro e micro é inteiramente arbitrária. Infelizmente, Bohr sustentava também que teríamos de aceitar que a observação realizada por uma máquina, um aparelho de medição, solucionaria a dicotomia de uma função de onda quântica. Todo e qualquer objeto macro, o gato ou qualquer máquina observadora, é, em última análise, um objeto quântico. Não há essa tal coisa de um corpo clássico, a menos que estejamos dispostos a admitir uma perigosa dicotomia quântica clássica na física. É bem verdade que o comportamento de um corpo macro pode ser previsto na maioria das situações, com base nas regras da mecânica clássica. Nesses casos, a mecânica quântica fornece os mesmos prognósticos matemáticos que a mecânica clássica. Caso do princípio da correspondência, que o próprio Bohr formulou. Por esse motivo, frequentemente nos referimos a corpos macros como sendo clássicos. Tal não acontece, no entanto, no processo de medição, e não se aplica ao mesmo princípio da correspondência. Bohr sabia disso, claro. Em seus famosos debates com Einstein, ele muitas vezes recorria à mecânica quântica para descrever medições de corpos macros, com o objetivo de refutar as agudas objeções de Einstein às ondas de probabilidade e ao princípio da incerteza. Como exemplo do debate entre os dois, pensem num experimento de fenda dupla, mas, desta vez, com uma faceta adicional. Suponhamos que antes de incidirem na dupla fenda, os elétrons passem através de uma única fenda em um diafragma, sendo o objetivo, nesse caso, a definição precisa do ponto de partida dos elétrons. Einstein sugeriu que a fenda inicial fosse montada em molas extremamente sensíveis. Argumentava ele que se a primeira fenda defletisse um elétron para a mais alta das duas fendas, o primeiro diafragma faria um movimento de recuo para trás, baseado no princípio de conservação do momentum. O caso oposto ocorreria se um elétron se desviasse para baixo, para a fenda inferior. Dessa maneira, a medição do recuo do diafragma nos informaria sobre em qual fenda o elétron realmente passaria. Informação esta que se supunha que a mecânica quântica negasse. Se o primeiro diafragma fosse realmente clássico, Einstein teria razão. Defendendo a mecânica quântica, Bohr observou que, em última análise, o diafragma obedeceria também ao princípio da incerteza quântica. Dessa maneira, se seu momentum fosse medido, sua posição se tornaria incerta.
Essa ampliação da primeira fenda eliminaria efetivamente o padrão de interferência como Bohr conseguiu demonstrar. Suponhamos, ainda, que o princípio da complementaridade esteja funcionando e que, às vezes, um macroaparato capta de fato a dicotomia quântica, como foi demonstrado pelo debate Bohr-Einstein, mas que, em outras ocasiões, isso não ocorre, como acontece com um aparelho de medição. Essa ideia, denominada macro-realismo, é engenhosa e coube ao brilhante físico Tony Leggett, cujo trabalho inspirou a criação de um dispositivo experimental brilhante, denominado SQUID, Superconducting Quantum Interference Device. Condutores comuns conduzem eletricidade, mas oferecem sempre alguma resistência à passagem da corrente, que resulta em perda de energia elétrica sob a forma de calor. Em contraste, os supercondutores permitem que a corrente flua sem resistência. Se passarmos uma corrente através de um loop supercondutor, a corrente fluirá praticamente para sempre, até mesmo sem a fonte de energia. A supercondutividade é devida a uma correlação especial entre elétrons, que se estende por todo o corpo do supercondutor. Há necessidade de energia para que os elétrons se libertem desse estado correlacionado, e por isso o estado em causa está relativamente imune ao movimento térmico aleatório presente no condutor comum. O SQUID é um tipo de supercondutor com dois orifícios que praticamente se tocam em um ponto denominado elo fraco. Suponhamos que criamos uma corrente no loop em volta de um dos orifícios. A corrente cria um campo magnético, exatamente como faz um eletroímã. As linhas do campo que o representam passam através do orifício, o que também é habitual. O incomum, no caso do supercondutor, é que o fluxo magnético, ou o número de linhas do campo por unidade da área, é quantizado. Ou seja, o fluxo magnético que passa através do orifício é separado. E foi esse fato que deu a Leggett sua principal ideia. Suponhamos que criamos uma corrente tão pequena que só há um quantum de fluxo. Em seguida, criamos um problema de interferência do tipo fenda dupla. Se há apenas um orifício, então, obviamente, o fluxo quântico pode estar em qualquer local. Se o elo entre os dois orifícios é espesso demais, o fluxo se localizará em um só orifício. Se tivéssemos o tamanho exatamente correto do elo fraco, poderíamos criar uma interferência de tal ordem que o fluxo quântico estaria em ambos os orifícios ao mesmo tempo. Não localizado? Se assim fosse, as superposições quânticas coerentes persistiriam claramente, mesmo na escala dos macrocorpos. Se nenhuma não localização desse tipo fosse vista, poderíamos concluir que os macrocorpos são realmente clássicos e que não permitem superposições coerentes nos estados que admitem. Até agora, nenhuma prova há de desmoronamento da mecânica quântica com um SQUID, embora Leggett espere confiantemente que tal coisa aconteça com a teoria. Em entrevista recente, disse ele: "À noite, ocasionalmente, quando a lua está cheia, faço o que na comunidade da física é o equivalente a transformar-me em lobisomem. Questiono-me se a mecânica quântica constitui a verdade completa e final sobre o universo físico. Sinto-me inclinado a pensar que, em algum ponto entre o átomo e o cérebro humano, ela, a mecânica quântica, não apenas poderá, mas terá de desmoronar." Falou e disse como um autêntico realista materialista. Numerosos físicos sentem-se inclinados a fazer as mesmas perguntas que inspiraram o experimento de Leggett, de modo que continua a pesquisa com o SQUID. Suspeito que, qualquer dia destes, tal pesquisa descobrirá prova confirmando a mecânica quântica e demonstrando que as superposições coerentes quânticas estão
demonstravelmente presentes até mesmo em macrocorpos. Se não negarmos que todos os objetos, em última análise, captam a dicotomia quântica, então, como von Neumann argumentou, o primeiro a fazê-lo, se uma série de máquinas materiais medir um objeto quântico em uma superposição coerente, todas elas, uma após a outra, captarão a dicotomia do objeto ad infinitum. De que modo podemos nos libertar do bloqueio criado pela série de von Neumann? A resposta é surpreendente, saltando para fora do sistema, para fora da ordem materialista da realidade. Sabemos que a observação procedida por um observador consciente acaba com a dicotomia. Deve ser óbvio, portanto, que a consciência deve funcionar fora do mundo material. Em outras palavras, a consciência deve ser transcendente, não local. O paradoxo de Ramachandran. Se ainda o incomoda o fato de que a sua consciência é transcendente, leitor, você talvez queira analisar um paradoxo que foi elaborado pelo neurofisiologista V. S. Ramachandran. Suponhamos que com o emprego de alguma supertecnologia seja possível registrar em microelétrodos ou coisas desse tipo tudo o que acontece no cérebro quando bombardeado por estímulos externos. A partir desses dados, e com a ajuda de alguma supermatemática, você pode imaginar obter uma descrição completa e detalhada do cérebro quando submetido a um dado estímulo. Suponhamos ainda que o estímulo é uma flor vermelha e que você a mostra a várias pessoas, reúne os dados, analisa-os e descobre uma série de estados cerebrais que correspondem à percepção de uma flor vermelha. Seria de esperar que, executadas pequenas flutuações estatísticas, você chegasse basicamente à mesma descrição de estados. Alguma coisa como certas células cerebrais em uma certa área do cérebro envolvida na percepção das cores reagiram em todas as ocasiões. Você poderia mesmo imaginar que, com a ajuda de supertecnologia, registraria e analisaria dados de seu próprio cérebro depois de ter visto a flor vermelha. O estado cerebral que descobre em seu caso não deve apresentar qualquer diferença discernível de todos os outros. Pense agora na seguinte e curiosa mudança no experimento. Você não tem razão para suspeitar que a descrição dos estados cerebrais de todas as outras pessoas não seja completa. Em especial, é completa a crença em sua superciência. Ainda assim, no tocante ao estado de seu cérebro, você tem a certeza de que alguma coisa ficou de fora, isto é, seu papel como observador. Sua consciência da experiência, representada pelo estado de seu cérebro, a percepção consciente real da cor vermelha. Sua experiência subjetiva não poderia ser parte do estado do cérebro objetivo porque, em tal situação, quem estaria observando o cérebro? O famoso neurocirurgião canadense Wilder Penfield ficou identicamente confuso ao pensar na perspectiva de realizar em si mesmo uma cirurgia no cérebro. Onde está o sujeito e onde está o objeto, se você está operando seu próprio cérebro? Deve forçosamente haver uma diferença entre o seu cérebro como observador e o cérebro daqueles que você observa. A única conclusão alternativa é que os estados cerebrais que você criou até com uma superciência são incompletos. Desde que seu estado cerebral está incompleto e os estados cerebrais das outras pessoas são idênticos aos seus, eles terão de ser também incompletos, porquanto todos eles deixam de fora a consciência. Para os realistas materialistas, configura-se aqui um paradoxo, uma vez que, do ponto de vista que adotam, nenhum dos resultados acima é desejável. O materialista relutará em conceder um privilégio especial a um dado observador, o que equivaleria a solipsismo. Mas seria também contrário admitir que qualquer descrição possível do estado do cérebro
usando ciência materialista, seria ipso facto incompleta. O paradoxo é selecionado pela interpretação idealista da mecânica quântica, uma vez que, segundo ela, a descrição quantum-mecânica do estado do cérebro não inclui o sujeito transcendente, a consciência, e é reconhecida como incompleta nessa extensão. Nessa incompleteza, um espaço é aberto para a experiência consciente. Um elemento importante no particular é a pergunta do cirurgião: onde está o sujeito e onde está o objeto? Se você opera seu próprio cérebro, este argumento é transmitido bem pela expressão: o que estamos procurando é aquilo que procura. A consciência implica uma autorreferência paradoxal, uma capacidade, aceita como natural, de referirmos a nós mesmos como separados do ambiente. Disse Erwin Schrödinger, sem estarmos conscientes disso e sem sermos rigorosamente sistemáticos a esse respeito, excluímos o sujeito de cognição do domínio da natureza que nos esforçamos para compreender. Uma teoria quântica de medição que, ao ousar invocar a consciência nos assuntos de objetos quânticos, com o objetivo de ser rigorosamente sistemática, tem de enfrentar o paradoxo da autorreferência. Mas analisemos em maior profundidade esse conceito. Quando uma medição está completa, reprise, uma crítica sutil pode ser feita à afirmação de que uma consciência transcendente produz o colapso da função de onda de um objeto quântico. A crítica diz que a consciência que produz o colapso poderia ser a de um Deus externo, onipresente, como no poema seguinte. Era uma vez um homem que disse: Deus tem de considerar muito estranho se descobrir que esta árvore continua a existir quando não há ninguém na quadra. Prezado senhor, seu espanto é estranho. Eu estou sempre na quadra. E é por esse motivo que a árvore continuará a ser observada pelo senhor atenciosamente Deus.